Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo do presidente da nossa convenção, pastor Arnaldo Candeias, também de todos os membros, diretores da mesa da nossa querida Cadeeso. Eu aproveito o momento para enviar saudações do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero Pinheiro. A lição de hoje tem como tema o caminho, a verdade e a vida. Texto áureo, está escrito o seguinte: e disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 e versículo 6. Não esqueça, comente a nossa lição. Entre no chat, comente, mande para um amigo, dê o seu like, porque fazendo isso, você vai nos ajudar. Porque quando você dá o like e comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E ele mesmo, pessoal do YouTube, já lança para muitas pessoas, para que a mensagem do Evangelho chegue mais longe. A verdade prática fala-nos da seguinte forma: a imagem de Cristo Jesus como caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. O texto da leitura bíblica em classe está em João capítulo 14, versículos de 1 até o versículo 15. A lição de hoje, capítulo 14, nós estamos estudando o Evangelho de João, é quase que uma exposição de capítulo por capítulo do Evangelho de João, se bem que não é uma exposição exatamente, mas a ideia é fazer uma abordagem, mesmo que sucinta, de cada capítulo. Ao estudar o Evangelho de João, do capítulo 1 até o capítulo 11, trata-se do ministério público de Jesus. Jesus com as pessoas, na festa, João 2, por exemplo, na festa de casamento, e assim sucessivamente. Mas, quando encerra o capítulo 11, do capítulo 12 até o capítulo 17, ali é Jesus falando só com os discípulos. Depois, então, aí tem uma outra parte que acaba por ser pública também, mas é específica, é a parte da sofrimento, crucificação, morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então o Evangelho, o conteúdo do Evangelho de João, ele está basicamente dividido nessas três seções: ministério público de Jesus, depois capítulo 12 até o capítulo 17, só em particular com os discípulos, e depois a sua entrega, então, para ser crucificado, e sofre aquelas agúrias ali da prisão e crucificação, e depois, então, de morto ele ressuscita. E então a terceira parte, assim, do Evangelho. Hoje nós temos um dos capítulos mais mal interpretado. Atenção, atenção, professor. Estamos diante de um dos capítulos mais mal interpretado do Evangelho de João. O capítulo 14, ele começa assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. E segue o texto, tá? Mas essa primeira parte aqui de Jesus ir preparar morada, essa parte, é exatamente essa parte que é mal interpretada. Por quê? As pessoas pensam que Jesus ir preparar morada
tem a ver que depois que ele morreu, ele ressuscitou, e agora ele está lá no céu. Eu já vi pessoas pregando, e Jesus está preparando as moradas. Olha, ainda não terminou, mas está quase. Assim que ele terminar, ele vai voltar. Tem pessoas que pensam, isso é errado. Errado. Sabe, esse capítulo aqui, ele está tratando, quando fala, diz aqui que eu vou preparar a morada. Você sabe onde Jesus prepara a morada? Ele já preparou todas as moradas. Sabe onde que ele preparou? Na cruz. Quando ele fala, vou preparar morada, ele está falando, eu vou para a cruz. Eu vou morrer. Eu vou expiar o pecado de todo mundo. E quando eu expiar o pecado das pessoas, né? Quando eu morrer em prol da humanidade, quando meu sangue for derramado na cruz, aí quando eu vou ressuscitar, quando eu ressuscitar, o véu será rasgado, e aí as moradas estarão preparadas, e a partir daí as pessoas terão acesso às mansões celestiais, porque eu preparei com o meu sangue, com a minha morte, com o justo morrendo pelo pecador, o santo morrendo para salvar o profano, libertar o mais vil e miserável pecador, sendo ele assim o caminho, sendo ele assim a verdade e a vida. Então, Jesus preparar lugar, está falando da crucificação. Não é ele ficar lá no céu, agora preparando uma casa, agora colocando rua de ouro, colocando lajota de ouro, de pedra cristal. Não é isso. Não é isso. E esse capítulo, ele é mal interpretado, porque antes de Jesus morrer, antes dele ir para a cruz, não tinha morada preparada. Por quê? Porque o pecado fazia separação. Não tinha um justo sequer. Ninguém conseguia. Tanto é que no Antigo Testamento tinha que oferecer sacrifícios para que as pessoas pudessem, para cobrir o pecado, melhor dizendo, da humanidade. Mas não resolvia o problema. As moradas eternas não estavam preparadas ainda. Mas a partir da morte, a partir da morte expiatória de Cristo, em nosso lugar, em nosso favor, para que se cumprisse a justiça de Deus, então as moradas ficaram preparadas, ok? Então, nunca diga que Jesus está lá no céu, preparando as moradas, que só depois que ele foi para o céu, chegou lá, chamou os anjos, agora nós vamos, chamou os anjos, gente, vamos preparar as moradas aí, porque eu vou ter que voltar para buscar o meu povo e não tem morada aí preparada. Não é assim. Não se trata de moradas físicas. Trata-se do acesso ao céu. Trata-se da jornada para chegar nas mansões celestiais. É disso que trata esse capítulo. Ok? Isto dito, vamos então aqui para a nossa introdução. Quando fala a nossa introdução, descreve um aspecto interessante, abordando exatamente o tema que é o capítulo, ou melhor, o versículo 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho aqui é uma frase abrangente, muito abrangente. Essa frase é o caminho que conduz o ser humano para a salvação. Então é um aspecto muito abrangente, tá? Abrangendo aqui toda a obra da salvação. É o caminho que abrange toda a obra da salvação. Agora escuta, o fato de dizer, é interessante os detalhes. Aqui Jesus diz: eu sou o caminho. Atenção, quando olhamos para o texto, o caminho, o é um artigo. O é um artigo. Que artigo é esse? É um artigo definido. Os artigos, eles são definidos e indefinidos. Os indefinidos, um e uma, uns e umas. Então, quando eu digo,
Existe um caminho que chega em vitória. Quando eu falo um, está indefinido. Significa que pode ter outros, porque é um caminho, sabe? Agora, quando eu digo o caminho que dá acesso à vitória, ou eu estou falando que só existe um. O, está definido, é o artigo definido. O. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, e quando ele diz, eu sou a verdade, e quando ele diz, eu sou a vida, ele está usando 3 artigos definidos. Está dizendo que ele é o único meio, o único caminho para que, então, cheguemos às mansões celestiais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho para chegar até o Pai Celestial, para chegarmos a Deus. Ele é o único caminho. As obras, não, as boas obras não são outro caminho. A reencarnação não é um outro caminho. A fé não é um caminho. O único caminho é Jesus. O único caminho. Só Jesus pode salvar o homem. Por isso, a responsabilidade de pregarmos Jesus a toda criatura. O pessoal anda falando aí, testemunha não sei de quem, testemunha não sei o quê. Nós precisamos ser testemunhas de Jesus. Falarmos de Jesus. Os discípulos eram testemunhas de Jesus. Por quê? Porque ele é o único caminho. Enquanto a pessoa não encontrar o caminho, ela está perdida. Sem salvação. Caminhando, sim, para o inferno. E nós precisamos anunciá-las o caminho da salvação. Quem é ele? Jesus. Tá? É importante falar que quando fala o caminho, está falando de toda a obra redentora, ou seja, quando fala o caminho é algo abrangente, toda a obra redentora. A obra da salvação. É importante dizer que a salvação não é um processo. Atenção. A salvação não é um processo que a pessoa começa caminhando até um dia ser salvo. Não é isso não. Tá? Um processo é de conversão. A conversão é um processo. A pessoa vai numa igreja, o Espírito Santo fala com ela. Rapaz, tá vendo? Você, olha como é que foi hoje a palavra. Olha o caminho que aquelas pessoas estão seguindo. Você também tem que mudar de vida. Do jeito que você está, você está indo para o inferno. Aí a pessoa começa a refletir. Ali ela entrou num processo de conversão. Tá? Aí ela começa a pensar, começa a sentir nojo pelo pecado. Nojo pela sua vida sem Cristo. Ela começa a sentir nojo da bebida, do álcool, da danceteria, das trevas, do pecado. Ela começa a sentir nojo. E aí quando ela está em processo, não de salvação, processo de conversão. Muito bem, aí quando ela entende que de fato é preciso converter, ela toma uma decisão. No dia que ela tomar a decisão de aceitar Jesus como Salvador, aí, esse dia ela é salva. A salvação é um ato imediato de ser salvo, de ser salva. Então a pessoa é salva por Jesus. Do dia que ela foi salva, naquele dia, naquele momento, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo que ela foi salva, ela se rendeu a Jesus. Aí os pecados dela foram apagados. Essa pessoa o seu passado foi cancelado. Ela recebeu vestes brancas. O nome dela foi colocado no livro da vida. E aí então ela se encontra em Cristo Jesus. Ela é mergulhada em Cristo Jesus. E agora cumpre aquele versículo de 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora ela é uma salva em Jesus. O Espírito Santo vem morar dentro dela. A pessoa, aí agora ela é colocada no caminho. Quem é o caminho? Jesus. Aí pronto, colocou-a no caminho. Salva, ela está no caminho. E agora ela começa a caminhar como salva, rumo às mansões celestiais. Então ela está em Cristo e ela está caminhando.
Então, no primeiro tópico da nossa lição, nós temos aqui consolo e promessa do Senhor Jesus. Por que consolo? Porque Jesus, ele estava reunido com os seus discípulos, ele estava no cenáculo com os seus discípulos ali, e agora ele estava avisando os seus discípulos a respeito da sua morte. Queria morrer. Então, mas, ao mesmo tempo, ele consola dizendo: eu sou o caminho até chegar ao Pai Celestial. O Filipe se apressa e fala: Senhor, ou melhor, antes de Filipe se apressar, o Tomé, que pula na frente e fala: Senhor, nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos o caminho. Como é que a gente vai chegar lá? Aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando Jesus fala que ele é o caminho, e que ele é a verdade, e que ele é a vida, isso traz consolo aos discípulos, porque Jesus ia falar exatamente da sua morte. Então ele ia se separar fisicamente dos seus discípulos, ia trazer tristeza. Mas aí Jesus traz um consolo, falando: não, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vocês em mim, vocês estarão no caminho de acesso ao Pai. Então isso traz consolo aos discípulos. Eles ficariam angustiados. Ao mesmo tempo que é um consolo, é também uma promessa. Por quê? Por que promessa? Porque Jesus está falando do céu: olha, não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, que também em mim. Aí ele fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. Elas já estão lá. Aí ele fala: se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Eu vou preparar lugar. Estou indo para a cruz. Eu vou morrer. Vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, né, que morrer e ressuscitar, então eu virei outra vez, para que onde eu estiver estejais vós também. Olha a promessa: virei outra vez e vos levarei. Então, ao mesmo tempo que Jesus fala da sua morte, do seu sofrimento, ele faz uma promessa: eu voltarei um dia. Essa é uma das maiores promessas, é a maior esperança do salvo em Cristo. Qual é a maior esperança? A volta de Jesus. Se ele estiver vivo, ele vai ser arrebatado. Se ele estiver morto, onde ele estiver, ele vai ressuscitar. E ele estará, tanto vivo ou morto, não interessa. Subiremos ao encontro do nosso Senhor Jesus, aleluia, do nosso Salvador, do nosso Messias, do nosso Deus, do nosso Mestre, aleluia. E assim estaremos para sempre com Ele. Eita promessa gloriosa! Que consolo maravilhoso! Então, o tópico trata desse consolo e dessa promessa, falando do caminho. Então, como só tem um caminho e esse caminho é Jesus, nós não podemos nos afastar dele. Nós não podemos deixá-lo. Deixar Jesus é deixar o caminho, o único caminho que nos conduz a Deus. Deixar Jesus é a mesma coisa que sair da luz e ir para as trevas. Falar em luz e trevas, João, durante todo o livro, todo o Evangelho de João, tem um dualismo, tem uma dualidade. Então, quando ele diz de caminho, né, caminho de salvação, caminho de perdição. O livro de João fala muito de luz e trevas, de cima e de baixo, do céu e da terra. Aqui mesmo está falando do céu e da terra. Então, vou preparar lugar no céu. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vocês estarão na terra. E vos levarei para o céu. Então, esse dualismo é muito presente em todo o livro de João. No segundo tópico da nossa lição, está escrito assim: dúvidas, incertezas
enganos no caminho. Tomé fala, Senhor, Tomé, ele no texto, versículo 5 de João 14, texto da lição bíblica em classe, e disse, versículo 5, disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Então Tomé, ele teve dúvidas a respeito do caminho. A pior coisa é alguém numa encruzilhada, sem saber para onde vai. E quando uma pessoa está por se converter, por entregar a vida a Jesus, muitos caminhos são colocados diante dela. O caminho do prazer, o caminho da luxúria, o caminho do vício, os caminhos do pecado são colocados diante de nós. E a pessoa tem que decidir. Por quê? É uma questão que Deus não vai fazer por ela. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em outro lugar, Jesus, a Bíblia fala do caminho da vida. Esse caminho conduz à vida. Lá em Mateus, no capítulo 6, quando fala dos dois caminhos, né? O caminho apertado e o caminho estreito. A porta estreita, a porta apertada. Mateus, capítulo 6 ou capítulo 5, se a memória não me trai. Quando fala que estreita é a porta, apertada é o caminho, mas o caminho estreito é apertado, esse caminho, quer dizer, o único caminho, conduz à vida eterna. Então, quando Tomé fica em dúvida, ele fala, nós não sabemos o caminho. Mas agora, para que as pessoas fiquem como Tomé, sem saber o caminho, nós devemos anunciá-las. Jesus é o caminho. É só seguir. Deixemos todas as dúvidas de lado e sigamos Jesus, o caminho. Então Tomé teve dúvidas. Também Pedro e Filipe também tiveram dúvidas. Olha só, o versículo 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha só, palavra de Filipe, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, ô Filipe, há quanto tempo eu estou convosco e ainda não me tendes conhecido? Aqui, Jesus, ele se identifica como parte da divindade, do Deus triuno. Filipe, porque, veja, o texto continua assim no versículo 9 de João 14. Disse Jesus, há quanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quando olhamos para Jesus, nós vemos o Pai. Essa é uma expressão extraordinária, eu gosto muito dessa expressão. Isso sana aqui a dúvida tanto de Pedro, como a dúvida também de Tomé. A dúvida de Pedro, ela é vista em João, o Evangelho de João, né? O capítulo 13, tá? Capítulo 13 e o versículo 36. Está escrito assim, deixa eu só pegar aqui, olha, capítulo 13, versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Por quê? Porque Jesus estava indo para a cruz. Para onde eu vou agora, você não pode. E Pedro pergunta, Senhor, para onde irás? Então Pedro teve dúvida, Filipe também teve dúvida. Então, portanto, é normal que alguém tenha dúvida, mas o que não é normal é a pessoa permanecer na dúvida. Se ficarmos aos pés de Cristo, ele vai nos sanar a dúvida. Vai falar ao nosso coração. Então, isso aconteceu. Agora, o pior de tudo foi Judas. O terceiro subtópico da nossa lição. Judas, ele acompanhou Jesus, mas não seguia Jesus interiormente falando. Judas,
ele não assimilava em seu coração os ensinos de Jesus. Judas gostava de estar ali no meio, mas Judas não rendeu o seu coração. Você sabia que tem muita gente na igreja assim? Gosta dos evangélicos, canta canções evangélicas, frequenta aos domingos as igrejas evangélicas, mas está como Judas, e só acompanha Jesus, não segue. Por quê? Porque não coloca em prática, não entra para o caminho que é Jesus, não toma uma decisão de renunciar tudo e entregar a Jesus de fato. Então, está como Judas. Lamentavelmente, Judas não conhecia Jesus como Salvador. Por quê, pastor? Judas só sabia quem era. Porque conhecer demanda relacionamento. E o relacionamento, não tem como eu me relacionar com uma pessoa ofendendo-a, magoando-a. Ela vai se afastar. Então, alguém que quer se relacionar com Jesus, mas falando palavrões, alguém que quer relacionar-se com Jesus, desfrutando das baladas, da bebedeira, vícios, isso ofende a Jesus, e Jesus se afasta, ele não vai se relacionar com esse tipo de pessoa, e a pessoa então vai só acompanhar Jesus de longe, com o coração afetado pelo pecado, dominado pelo espírito do erro. E a pessoa agora que quer andar no caminho que é Jesus, ele disse: eu sou o caminho. A pessoa então precisa dar mais um passinho, que é a verdade. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Atenção que Jesus não é uma verdade relativa, ele é a verdade absoluta. A única verdade salvífica é Jesus. Só ele salva. Ah, pastor, mas eu não acredito. Não importa se você acredita ou deixa de acreditar. Só ele pode salvar. Porque naquele grande dia, você vai ver o que é bom para tosse, né? Alguém... eu tinha um tio, por parte da minha esposa, que ele fumava e bebia muito. E às vezes conversando, falava: tio, mas você nunca leu no cigarro que maço que provoca câncer? Aí ele fala: não, mas isso é assim, não acredito nisso não. E aí, sabe o que aconteceu? Ele fumou a vida inteira. No final da sua vida, ele teve um câncer na faringe e na laringe. Ele gritava de dor. Por final, sua esposa, minha tia, pediu ao Senhor que levasse, porque era insuportável vê-lo sofrer tanto, gritar de tanta dor, sendo comido por um câncer. Mas ele, quando era jovem, não acreditava. Note que a incredulidade dele, o fato dele não acreditar que o câncer poderia matá-lo por fumar, não o impediu de ser atingido com esse violento câncer. O fato de alguém não acreditar que Jesus é a única verdade que leva o homem para o céu, não vai impedi-lo disso ser real e de depois fazer com que ele seja condenado ao inferno. Então Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Quando essa expressão vida, Jesus é a vida, indo aqui para o terceiro ponto da nossa lição, caminho, verdade e a vida. Quando Jesus fala eu sou, essa expressão eu sou, no grego ego eimi, eu sou, ela aparece no original grego 8 vezes, em português aparece 7, mas no grego aparece 8 vezes essa expressão eu sou. E essa expressão eu sou, ela só é usada na Bíblia lá em Gênesis, ou melhor, lá em Êxodo, quando Moisés vai tirar o povo do Egito e fala com Deus: Senhor, quando eles perguntarem quem é o Senhor, o que eu lhes direi? Qual o seu nome? E aí Deus responde a Moisés: diga a eles que o eu sou enviou a voz. Então o eu sou do Antigo Testamento é o Deus supremo, é o Deus soberano, é o Deus maravilhoso, glorioso. Todo judeu sabia. Então Jesus fala eu sou,
Ele estava se identificando com o Deus do Antigo Testamento, o único e poderoso e grandioso Deus. Por isso, os judeus queriam matá-lo, porque ele falava que ele era Deus. Nesse sentido, ele se identifica, ele assume ali a sua divindade. Eu sou o caminho. E como Jesus é Deus, quando ele diz, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou o único caminho verdadeiro para salvar o homem, para levá-lo para as mansões celestiais. Então eu sou o caminho. Depois ele diz também, eu sou a verdade. O evangelho, ele é claro, não tem engano, não tem mentira, não tem interesse humano. O evangelho de Jesus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se não crê, vai ser condenado porque amou as trevas, amou a sujeira, amou a mentira e rejeitou a verdade, que é Jesus. A verdade que é todo o complexo doutrinário para levar o homem para o céu. A verdade. E depois ele diz, por último ele diz, eu sou a vida. Quando ele diz a palavra vida, no grego, zoe, o grego bíblico ele tem duas palavras para vida. Uma é a palavra bios, daí o estudo da vida, que é a biologia. Bios é a palavra grega para a vida física, né? Tô aqui, ó. Tô respirando, é a minha vida física, é bios. Mas quando usa a palavra zoe, aí já é o termo grego para vida espiritual, vida eterna. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a zoe, a vida, ele está dizendo, eu sou a vida eterna. Eu sou a vida eterna. É por isso que no capítulo 11 ele diz, quem crê em mim nunca morrerá. Então, por quê? Porque ele é a fonte geradora da vida, não física, porque a física ela termina. Mas eu sou a fonte geradora da vida eterna. Você quer alcançar a vida eterna? É só seguir a verdade, que é Jesus. Ele é o caminho. E caminho não é para a pessoa ficar parada, de braços cruzados. Não. Caminho é para seguir. Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu acredito, assim, então eu não sigo não, tá? Mas eu tenho a minha fé, eu faço as minhas orações. Essa pessoa está se sabotando. Ela está se enganando. Porque o caminho não é para apenas fazer uma oraçãozinha de vez em quando. O caminho é para seguir, diariamente, seguindo. Então, só vai chegar no céu quem encontrar o caminho, que é Jesus, e segui-lo. Foi por isso que ele começa o texto assim. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar o lugar. E quando eu for, eu vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei. Por que ele está dizendo isso? Na sequência ele fala, eu sou o caminho. Para onde? Para o céu. Para as moradas celestiais. Você quer chegar lá? Quem não chegar lá, vai chegar no outro lugar, que é o inferno. Lugar de escuridão, lugar de trevas, lugar de tormento, lugar de sofrimento, onde há pranto e ranger de dentes. Qual é a sua escolha? Quer pegar o caminho? Quer pegar a verdade? Quer encontrar a vida, que é Cristo, a vida eterna? É só entregar-se a Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fale mais e melhor em nossos corações. E até a nossa próxima aula, onde falaremos a promessa do Espírito Santo. A próxima lição vai pegar fogo. A promessa do Espírito Santo de Deus. Ô glória! Espero você na nossa próxima aula.